aqui na Arena de Inovação. Vamos dar continuidade agora à programação de palestras do seminário e falaremos sobre o Denim Art, o jeans como elemento de inspiração. Com a promoção do Sebrae e da Assintecal, temos no palco o senhor Leopoldo Nóbrega, ele que é consultor do guia Jeans Year by Style Double F. Leopoldo é também artista plástico, designer de moda, cenógrafo e sócio fundador do espaço multicultural Arte Plena. Já apresentou dezenas de coleções autorais em desfiles e exposições no mercado nacional, com várias publicações especializadas. Senhoras e senhores, vamos receber, com uma salva de palmas, Leopoldo Nóbrega. Gente, boa tarde. Alô? Todo mundo me ouvindo? Eu não estou me ouvindo direito aqui. Primeiro, agradecer o Guia Jeanswear pelo convite, pela confiança, pela abertura. Agora estou me ouvindo melhor. E a Sintecal, o Sebrae, né? E por esse momento aqui. Agradecer a vocês que estão aqui também. E mostrar um pouquinho desse universo de inspiração que faz parte do meu mundo. Eu sou artista plástico, químico, formado em administração, com especialização em marketing, logística, gestão de pessoas e um monte de coisa aí que vai criando um ambiente fértil para o que eu produzo, né? Então, a mensagem principal desse Denim Art é de onde vem e para onde vai essa inspiração e essas referências que podem se transformar e agregar valor ao jeans. Então, eu sou natural de Recife, atuo principalmente no polo de confecção de Pernambuco, que é basicamente composto por Caruaru, Toritama, Santa Cruz, Pesqueira e algumas cidades que compõem esse denim na região e a confecção. E faz do polo o segundo maior do Brasil, em jeans. Então, uma das características em 2000, que foi quando eu comecei a trabalhar, foi perceber que o jeans ele tinha sempre a mesma cara. Então, como fazer para agregar um estilo, para perceber e agregar valor a essa produção local? E isso foi o primeiro estímulo que eu tive a me dedicar ao jeans, porque antes do jeans eu não era da área denim, e eu vinha da serigrafia, da estamparia, de outros mundos, né? E aí fui conhecendo as tecnologias jeans, entrando no universo da química, que é uma base do meu trabalho, e aí trouxe um pouquinho desse repertório para mostrar para vocês, certo? Quem quiser perguntar alguma coisa, eu sugiro que seja durante o momento, porque como a gente tem muitas imagens, depois vai ficar ruim de voltar para aquela referência. E são muitos conteúdos diferenciados. Então, essa é a minha marca, Leopoldo Nóbrega. Eu trabalho para marcas e trabalho para a minha grife também. Desenvolvo consultoria na região, trabalho com Guia Jeanswear, que é meu porto seguro, e ajuda a levar o denim para o Brasil todo, né, através do Denim Meeting, que é o encontro onde a gente tem aquecido esse cenário jeans. O Denim Art, o jeans como elemento de inspiração. E aí aqui a gente vai ter uma trajetória rápida. Eu começo com as pinturas e os desenhos autorais, criando personagens, isso em 89, 85, por ali, bem cedinho mesmo. Já com 13, 14 anos, eu já estava atuando no mercado de criação. Em 90, eu começo a me envolver com a cerâmica, que foi uma coisa muito forte na minha produção, foi o que me envolveu na área de química, me levou para a área de química, e eu comecei a mergulhar nos esmaltes, nas composições de argila, que podia trazer uma dureza maior, uma resistência para o material. Em 95, 96, eu começo a aproximar a cerâmica da moda, porque eu desenvolvi uma liga que era mais resistente e que tinha uma necessidade de aplicar em alguma coisa que precisasse ter essa resistência. Então, a moda foi o primeiro elo que eu tive para poder aplicar isso em aviamentos, que a gente vai ver isso também no jeans. Apresentei, na época, na Fenite e por aí afora. Depois, eu fui convidado pela Rede Globo para poder fazer um trabalho com cenografia, que me trouxe a visão tridimensional e a referência da iluminação, como um elemento fundamental para esse repertório de inspirações.
Em 2006, a Santana Textiles me convidou exatamente para poder interpretar 3 tecidos diferentes na Premiere Vision, que ia para Paris, e foi o jeans com fibra metálica de ouro, tinha outro que era com poliéster e outro que era raclado, um espatulado. E aí eu desenvolvi 3 peças bem conceituais que estão aqui também. Em 2014, eu recebi um prêmio pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco por desenvolver uma técnica de descoloração e aplicação da cerâmica na moda. Foi o reconhecimento dessa produção como produto prêmio Pernambuco. Esse processo ele é um processo ecológico, porque, em vez de utilizar tinta, a gente retira a tinta do tecido. São criados matrizes com papel, que são os moldes, onde a gente faz a gravura com a descoloração. Então, são aerogravuras, né? E depois a gente vai ter, por fim, esse momento aqui que marca o trabalho de consultoria e de aplicação disso em projetos de cultura, que aí é outro universo que depois a gente mergulha nele também. Quando eu vi o tema desse Inspira Mais, eu me identifiquei muito, né? Porque o processo de alquimia ele é amplo, ele é exatamente essa conexão de formas improváveis. E eu disse, eu acho que essa é a boa mensagem, principalmente para o elo do jeans, que é um grupo que eu conheço bem de perto, assim, e as fontes de inspiração elas precisam oxigenar muito mais até, porque o jeans ele precisa de um DNA. Então, ora pelo lado químico, ora pelo lado estético, né, que reflete o conceitual e o poder da marca, mas como trazer isso para o comercial? Então, o jeans, eu acho que ele sofre um pouquinho mais dentro dessa oxigenação da moda, porque ele depende de segmentos diferenciados. Não é um tecido que você vai e corta, né? Ele tem todo o beneficiamento, e mesmo que você faça todo o processo, no final ele parece com algum jeans que você já viu. Então, ele tem um hiper desafio. Até as campanhas fotográficas elas precisam ser bem estudadas, porque pode ficar no canto comum. Então, a mensagem é essa. A alquimia da inspiração transcende os padrões e processos já estabelecidos. É preciso acreditar que o improvável pode alimentar o novo. Isso é o que eu acredito e é o que eu trago aqui para vocês. O processo começa com o desenho, né? É inegável que todo rascunho ele começa assim. E é assim mesmo que começa o processo de pesquisa e de inspiração, porque o que eu proponho dentro desse ambiente de laboratório, né, que é os 10% que Walter falou, que na verdade é bem esses 10%, ou até menos que 10%, o que eu vou apresentar aqui, mas que pode reverberar para os 30%, consequentemente cai para os 60% depois. Então, assim, o processo de investigação das texturas e dos efeitos visuais que podem tomar tecnologias e serem multiplicados dentro desse elo, ele é muito diferenciado. Então, é artesanal, ele é experimental, ele é inusitado como uma proposta. O estudo do preto e branco, que é essa pintura aqui, ó, do papel eu trago para a lona, ou as canvas e a sarja, o brim, os tecidos geralmente de algodão, para que a gente tenha uma absorção mais fácil dos pigmentos que eu começo a trabalhar. Então, aqui eu começo a pesquisar as texturas visuais, depois eu vou isolar essas texturas e transformar isso em estampa, em objetos, em relevos e outros caminhos de criação. Não sei se dá para ver bem daí, mas aqui isso é um painel grande, e esse painel a gente tira detalhes dele para poder aplicar em produtos e fazer outras composições, aviamentos, muita coisa. Mas aí você vai vendo a construção do processo criativo. Esse é um universo bem particular dos personagens que eu crio, mas que, novamente, é só um motivo de inspiração e investigação gráfica que depois vai gerar os materiais. O preto e branco, novamente. O preto e branco ele é uma base que ele traz para a gente o contraste. Olhando do ponto de vista do tecido e do que vai vir depois, todo o branco aqui ele vai absorver o tingimento. Todo o preto ele pode ser o jeans puro, já tingido, ou ele pode ser uma área isolada por algum isolante que a gente possa utilizar no tecido. Então, pensar de forma contrastante entre branco e preto, ele é fundamental para que você comece a desenvolver o laboratório, antes da cor. Novamente, isso aqui é mais uma pesquisa, um experimento, feito sobre papel cotton, né? 50% cotton, um papel que ele tem uma fibra de algodão.
e aí ele começa a ser aplicado, por exemplo, na cenografia. Essa estampa ela virou uma impressão de tela ortofônica, que é uma tela utilizada para cobrir as caixas de som de eventos grandes, e ela mascara. Só que depois isso vira resíduo. E a pesquisa de o que fazer com esses resíduos, ou como diminuir o impacto ambiental, ou como fazer com que o mundo se sensibilize na importância de perceber o que fazer com esses resíduos através dessas experiências, é um caminho de investigação. Então, com as sobras dessa lona, eu transformei nesse vestido todo feito em casa de abelha, que é uma técnica também super artesanal e que gerou uma coleção junto com os ativistas da moda, que é um coletivo que eu fundei lá na região, que é um coletivo que trabalha com a criação de coleção-campanha. A gente se junta, pessoas que, de repente, nunca fizeram moda, mas que são na área, né, até no comercial também, e em 10, 12 encontros a gente mergulha na coleta do resíduo, no tema, no beneficiamento, no desenvolvimento em mulagem da peça, fotografia, campanha, postagem e etc. e tal. Então, é uma coleção-campanha que ativa o conceito com base nos resíduos. E essa foi uma peça desenvolvida com esse processo. Os desenhos. Um pouco da estampa, né, já aplicada nos tecidos. Aí você vai vendo como é que isso começa a migrar também para outras dimensões, né, da criação. E aí a cor também, quando ela começa a entrar pelo processo de grafite, né, de aerógrafo e camadas finas de cor, ela também se assemelha ao que a gente pode fazer na moda. A gente tem, que recursos a gente pode ter com isso? Se a gente isolar a cor e você trabalhar com sublimação, é um caminho. Se você trabalhar com aerógrafo, é outro caminho. Se você trabalhar com tingimento, é outro caminho, porque a cor, quando entra na fibra, ela vai colorir onde está mais claro. Então, como perceber os níveis, né, de intensidade de cor, as sombras, os efeitos? O laboratório começa no artesanal, no desenho, nas artes plásticas. Muito depois, já nessa época aqui, mas muito depois do meu processo criativo, eu comecei a ver que os grandes criadores, ilustradores, etc. e tal, eles iam para o artesanal. É a tinta que escorre, é o papel picado, é o resíduo, são as sobras, são os detalhes que se transformam em textura e que são elaborados para como aquilo ali vira a superfície, né? Então, esse ambiente, que não é muito comum a gente ver na moda, talvez nos centros de criação mais, né, evoluídos, mas, em geral, a gente não tem, num ambiente de criação industrial, a proximidade com esse território de investigação, de laboratório criativo, né? Geralmente não se tem. Se pega a referência, se aplica, mixa imagens e ícones, mas, para criar a sua textura, é importante que parta de princípios anteriores. Isso aqui virou tecido, essa estampa, depois da coloração digital, e foi trabalhado uma campanha com Almir Rocha, Evoé Nabuco, que era uma homenagem a Joaquim Nabuco. E aí esse título da obra é Coisas de Preto e Coisas de Branco. Esse era o conceito do trabalho. Novamente, o preto e branco entrando no tactel. Isso foi uma peça feita, conceitual. Essa peça tinha bolas de sopro dentro dela para criar volumes ou não, dependendo da proposta. E aqui a gente também tem um estudo de iluminação com cor. Né, cor com iluminação sobre a peça. Mas aí você vai vendo a experiência migrando para outras dimensões. Ó. Novamente, isso aqui em cima da sarja, investigação de superfície. Esse trabalho aqui de craquelê, ó, essa textura, isso aqui são cerâmicas quebradas, jogadas em cima do tecido, depois a gente pulveriza com a tinta preta, e aí vai colher essas imagens para transformar isso em layers, camadas que são aplicadas depois aonde você quiser. Então, é um processo que, inclusive, em 2012, na Eurotrend, em Valência, eles começaram a apresentar essa tecnologia através da genealogia, que é um estudo do jeans, em que eles compram calças antiquíssimas e surradas, com o movimento do corpo, né? Porque o jeans ele vai absorvendo o dia a dia, o seu uso, a sua movimentação. E isso é valioso como referência para eles. Do jeito que eu estou partindo da pintura ou de uma peça quebrada, eles partiram de uma peça usada. E aí o processo era escanear e transformar isso em filtros como DNA para marcas famosas.
Então, a Ripley, Diesel, Guess, todas essas encomendam a Eurotrends filtros vintage, né, nessa cultura do genealogia, para poder aplicar sobre os tecidos como camadas de personalização do denim. Então, você vê, isso pode vir de uma calça velha, mas pode vir de uma textura que seja desenvolvida com a autoralidade. Né? Deixa eu ver aqui. Aí, pronto, essa aplicação deles já virou PET, já vai ser uma outra coleção, que, na verdade, é um objetivo que as pessoas possam colorir as suas aplicações, seus PETs. Então, a interferência também da arte autoral em cima, que está sendo desenvolvido, junto com o pessoal de aviamento, para a Febratex, ainda está em processo aí de desenvolvimento. Isso aqui é um exemplo do material todo trabalhado artesanalmente, novamente, sobre sarjas, sobre tecidos de algodão, como peça piloto, que depois se transforma em filtros, e que também alimenta um olhar sobre o contraste, sobre a textura, sobre a geometria, sobre o tema. Né? Aqui mais uma experiência. Quando você vê Walter falando sobre o folk, sobre essa coisa da tecnologia, do orgânico, tudo isso a gente vai poder linkar um pouquinho com essas experiências, porque ele está num ambiente aqui embrionário, novamente 10% ou menos que 10%, como input do criativo aí para o que possa ser trabalhado e que vai desaguar no jeans. Né? Essa aqui é uma série também, Sertões Vermelhos, que foi feito. Eram várias pesquisas com colorantes vermelhos e pigmentos red, assim, bem fortes, com contraste também. Novamente, esse aqui também. E experiências, né, de camadas. Quando você começa a ver a superfície como camada, você vai ter aqui, ó, o verde, o vermelho, o azul, o isolamento, o amarelo. Isso aqui é feito em 10 camadas diferentes. Cada camada é fotografada, cada camada vira um arquivo, cada arquivo ele pode ser aplicado no mesmo fim ou em diversas outras possibilidades. O laser. Então, assim, as tecnologias é o que está à disposição para que a gente gere, não é, o desafio para elas. Então, essa aqui é um ambiente de referência, de inspiração. E o processo é basicamente assim, parece uma acupuntura, né? Porque é bem suave. Se você olhar cada alfinete desse, ele segura a matriz sobre o tecido e faz com que a gente crie uma máscara. Com hipoclorito, a gente consegue ter 3 níveis de descoloração do tecido, e aí a gente vai tendo o nível 1, nível 2, nível 3, recoloca esses suportes e vai criando camadas. Então, é um trabalho bem sofisticado, mas que gera matrizes que são improváveis de se conseguir de outra forma. Isso que a gente está vendo aqui na malha de algodão, que compõe esse universo denim da minha coleção, ele pode ser trabalhado em outras superfícies, né? Mas mostra um caminho aqui, ó, de inspiração, e que, inclusive, no ambiente de produção, que já entra os 30%, por que não agregar uma mão de obra que seja artesanal ou semi-industrial, ou que a gente possa criar um valor agregado nessa humanização do processo? Né? Deixa eu ver aqui mais um. Esse aqui é o produto já finalizado, que é o que a gente chama de... Esse aqui foi um prêmio que eu recebi lá, o produto Prêmio Pernambuco, que são produtos com qualidade final que representam o Estado e que o governo homologa como sendo a vitrine de Pernambuco. E aí você vê um produto dinâmico, artístico, autoral, replicável, mas com uma carga imensa de artesania e de propósito, né, de identidade, de DNA, dentro dessa experiência. Novamente, aqui também você tem outras interferências, já em outros níveis. Isso aqui são tecidos bordados atrás desse plano. Então, você vai criando vazaduras e texturas. E aí, virou oficina também. Eu dei uma oficina no Sesc Pompeia, a convite deles, onde a gente investiga texturas e referências visuais. Isso aqui é uma prática que deveria ser feita até nos ambientes de criação, para vocês gerarem um repertório, um acervo bem rico aí, porque mexe não só com a imaginação, mas com a capacidade prática de você experimentar
as camadas. Isso aqui é uma outra experiência, que também já virou produto lá na frente, e que parte da lona de banner, né, o PVC expandido, como sendo o suporte principal, a tela, das investigações artísticas. Então, aqui a gente aplica tinta acrílica, basicamente, sobre ela, e vai investigando as camadas, os efeitos. Esse aqui foi um trabalho que virou cenografia, foi um Natal solidário, uma árvore de Natal que eu fiz, e que os presentes tinham a embalagem deles eram feitos com essas lonas. Coletivamente, a gente aproximou artistas, cada um pintou essa lona dentro de um laboratório criativo e foi utilizado basicamente sucata, material resíduo, depois gerou textura, gerou estampa, gerou produto também. Isso aqui é mais uma experiência dentro dessa série. Isso é grande formato, isso aqui deve ter 3x3, são tamanhos bem grandes. E esse aqui foi o projeto final que contemplou essa apresentação de uma exposição ao ar livre. Foram 80 artistas plásticos aproximados desse tema e com o olhar da sustentabilidade. Essa árvore de Natal ela foi feita com tonéis, né, de material resíduo tóxico, inclusive, que não podia ser aproveitado com outras coisas, e espécies vegetais. Quando acabou a montagem, não tinha mais nada, não sobrou nada, não impactou o ambiente, gerou a mensagem. Todos os anos, a Rede Globo arrecada, durante esse período, em torno de 15 mil presentes. E, nesse ano, com essa campanha de sensibilização, arrecadou 54 mil presentes. Então, você vê como o processo ele pode tocar. Esse foi um exemplo grande, né? O processo contaminou, sensibilizou e transformou. Se a gente pensar nisso na moda, a gente precisa aprender a comunicar os processos para agregar valor no produto final. Então, isso pode ser um caminho para o que a gente está vivendo hoje em busca de identidade. Aí você tem o desdobramento da obra, retirando detalhes, né, dessa obra que vira ícone, vira logomarca, vira impressos, vira produtos também. Referência de criação. Eu acho que eu estou apertando para o lado errado, né? Tem hora que ele pega, tem hora que ele não pega. O ícone da campanha, isso foi a campanha do Natal Solidário, da Rede Globo Nordeste. E aí, dentro dessa experiência da lona, né, descartada, que são os banners, as lonas de outdoor, ou banner, material de banner, essa coisa toda, como suporte de criação. Então, aqui foi colado jeans, foi pintado com tinta acrílica, depois com tinta à base de água também, para criar caminhos mais fluidos, né, mais orgânicos, e virou a cenografia de expositores do Denimite em Fortaleza. Foi na Maquintex. Foi. E aí você vê um material que, a cada detalhe, ele pode se transformar num PET, pode se transformar em outra estrutura. Então, agregando valor a essa estrutura do denim, mas com outros materiais. Isso aqui é um detalhe que a gente pode observar. O relevo. E aqui entra o jeans com laser, a lavagem, a descoloração, a aplicação, o relevo, o aerógrafo, a arte urbana, a pop art, o color block, tudo. Você vai começando a, daqui, desdobrar o bordado. Isso aqui era bordado também. Então, é um ambiente, um território fértil, para que a gente possa trazer isso para uma identidade de denim art, que é o que a gente vai, mais na frente, apresentar. Tecnologias artesanais e processos criativos, né? Por que não falar em tecnologias artesanais? A gente nunca ouve falar muito nisso. Sempre acha que tecnologia é o que vem na frente, é inacessível. Mas, se a gente der um passo atrás e for para o artesanal, o processo como ambiente de criação, a gente vai ter uma resposta inusitada, porque você vai ter o tradicional em prol da tecnologia. Então, como trazer do artesanal para a tecnologia? O ambiente criativo, ele é esse hibridismo que a gente, né, busca, essas referências, e que, com certeza, gera um resultado diferenciado. Nesse caso aqui, foi aquilo que eu falei da cerâmica quebrada, os objetos quebrados sobre o tecido para gerar esse
esse DNA, né? Essa segunda pele aí com textura gráfica que você só conseguiria nesse ambiente. Aí, novamente, outras pesquisas. Em lavanderia, é um ambiente muito fértil para que a gente faça essas pesquisas, porque você tem à mão todo esse material, né? Produto químico, você tem os tecidos, os descolorantes, as técnicas de enzima, o ozônio, que é um processo altamente ecológico dentro do contexto que a gente tem por aí. Então, assim, proporcionar essa busca. Ó. Isso aqui é uma parte de uma obra que já foi apresentada aqui e que você vê uma das etapas, quantas camadas a gente vai aplicando aplicando, até você ter um resultado final que seja realmente inspirador. Isso aqui é uma oficina que eu ministro também de personalização do jeans, para quem está iniciando, o pessoal se inspirar nas escolas, centro tecnológico. Esse aqui foi na Modateca, foi um espaço de pesquisa lá junto das lavanderias, e talvez a gente esteja trazendo isso aqui para São Paulo também. Aí é um detalhe daquela obra explodida, né? O próprio tecido ele é utilizado como isolante de algumas áreas, a cola. E ó, o material gráfico ele é suave. Quando você observa essas tonalidades aqui, esses degradês, esse esfumaçado, tudo isso aqui são matrizes que depois vão ser isoladas no computador para poder trabalhar como layer e depois a gente aplicar isso e devolver para o jeans, né? Dependendo do resultado que a gente vai querer. E aí o trabalho passa para a porcelana, que é um outro suporte que eu gosto de experimentar também por conta dos esmaltes, né? A parte de queima, a temperatura ela traz uma dureza, traz um acabamento de brilho, traz relevos que são diferenciados também e inusitados para o processo de inspiração para superfícies, né? Mas que são bem valiosos também. Novamente no preto e branco e com os efeitos de 2D, né, dentro desse grafismo autoral. A porcelana, quando ela é trabalhada no computador, com programas de ilustração, elas entram e passam a ser estampas localizadas pelo processo digital. Basicamente, filtros que a gente vai aplicando e utilizando como matriz para depois ele gerar esse caminho de retorno. Ó, mais um caminho, esse aqui já é queimando com laser. Além do processo gráfico, a gente tem a intervenção do laser para depois ser feita uma fotografia e gerar de novo uma camada. Esse aqui também são outros filtros aplicados. Tudo isso aqui é derivado da porcelana. Então, veja que é um caminho que surpreende, né? Isso aqui já são os produtos prontos, finalizados. Todas essas peças são a finalização, né, a aplicação desses experimentos gráficos pelo processo de serigrafia ou lavanderia, inclusive o processo inclusive de tingimento com barro, que é uma coisa que a gente usa, investigou, e está trabalhando com barros coloridos para atingir o tecido. Um pouquinho do grafismo e as ilustrações. E a cerâmica, que já é um outro território de criação, que tem um processo químico mais forte. É um processo que ele precisa de fusão. Então, basicamente, a gente tem elementos que entram em composição dentro dessa alquimia toda que a gente está falando e que propõem não só cor, mas textura, relevo e incidentalidade, porque você tem os estourados, o que a cerâmica propõe, só ela propõe. E é uma matriz valiosa para dela a gente extrair detalhes que possam ser aplicados como filtro sobre o jeans. O barro, né, que é um elemento base para o processo, e as investigações com os barros coloridos. Ó. Isso aqui a gente utiliza os corantes naturais, que são óxidos, óxido de ferro, óxido de manganês, óxido de cobre, cromo, e aí a gente vai conseguindo ter argilas coloridas, que servem de corantes para o tecido também, principalmente de algodão, ou pelo menos um misto que tem uma predominância de algodão. Aí a gente consegue ter baixíssimo custo, fixação a partir de sal, então um processo super simples, né, mas que é rico assim como valor agregado. Foi aplicado para uma marca que eu dei consultoria chamada Algodão Colorido.
porque eles têm um processo de desenvolvimento com algodão colorido, da Embrapa, de Campina Grande, só que é sempre uma cartela de cores limitada para 4, 5 cores, né, do algodão colorido. Então, como, de forma ecológica, ampliar esse leque? E aí a gente foi para o barro colorido. Isso aqui já é uma experiência sobre o barro colorido da aplicação do esmalte transparente, ó, que aí ele começa a trazer brilho e trazer textura para inspirar o jeans. Esse aqui é o jeans dentro daquele conceito dos grafismos, aplicado pelo avesso. Então, são feitos os cadastros, né? A marcação também é feita em cima da peça principal e costurado artesanalmente. Novamente, isso aqui vira uma matriz fotográfica para depois ser transformado em laser. E aí a gente pode fazer o trabalho de personalização em peças como você quiser, com base no próprio jeans. Então, se você observar, são processos que eles precisam ser apresentados para que eles sejam um valor agregado desse denim art. O que a gente busca é como agregar valor a essa pesquisa do jeans e chegar em soluções que sejam criativas, mas com as suas matrizes. Porque um banco de imagem, um banco de referência, alguém já fez essa matriz, né? Como gerar sua matriz? Considerando que a moda ela precisa ter uma personalidade, né? Ela tem o seu ambiente de pesquisa e de influência sobre aquilo. Então, o importante é gerar as suas matrizes. Aqui, a cerâmica evoluindo dentro dessa pesquisa, principalmente dos vidros descartados. O vidro aqui ele é colocado sobre o barro e queimado a 1.050 graus, 1.100 graus, com fundentes, né, o bórax, que são produtos que vão ajudar a diluir o vidro. Então, garrafa de bebida, garrafa de cerveja, tudo é um caminho de inspiração. O que é que eu queria buscar aqui? Eu queria o efeito de água molhado, de estourado, de explodido, e foi o que eu consegui dentro desse caminho aqui, ó. Essa é uma coleção de cerâmica que se chama côncavos e convexos, são peças curvas que elas trazem esse repertório de texturas. Todas essas texturas viraram estampa depois, ou pelo menos são camadas que eu utilizo como layer. As cores também, o estudo gráfico do material. Se você olhar de perto essas peças, elas têm relevos e estourados, ó, e propostas que a gente aceita e a gente quer isso no jeans. A lavanderia ela procura isso aí. Quando eu pego uma peça jeans e mando um lavador fazer um efeito, e ele faz, mas a coisa não vem com estética, falta sensibilidade. Ele precisa ter uma... Como é que a gente chama? É uma linguagem, não, é um modelo mental, né, para que ele consiga entender e criar alguma coisa com estilo e com identidade. Então, que modelo mental é esse? Como é que a gente treina essas pessoas com modelos mentais? Vamos sair esse aqui que a gente já viu e vamos mergulhar aqui um pouquinho mais nas texturas digitais, já feitas com base na cerâmica. Então, a cerâmica, cada detalhe foi trabalhado e virou tecido dentro desse ambiente aqui. Olha que maravilha. Esse foi feito surfwear, foi na área de tactel e virou bermudas e peças bem interessantes lá. Esse aqui foi feito pensando para mais fluidos, né, crepe, tecidos assim, mas esse aqui não foi feito ainda, não foi impresso. Esses aqui foram impressos como serigrafia. E aí você vê um repertório. Essas experiências elas estão dentro do fractal, né, que é aquela coisa de você espelhar, multiplicar com base em matrizes que vão gerar aleatoriamente, com base um detalhezinho, uma composição, uma frase poética, que é essa textura. Olha, que legal. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui a pesquisa com as transparências. Quando eu vejo transparência na cerâmica ou na imagem da cerâmica que se transformou no digital, que viram a transparência dentro do jeans com relação a camadas e filtros de cor, você começa a ver como a transparência ela pode ser uma linguagem ampla e migrar de uma área para outra. Aqui, ó, acrílicos.
resíduos de acrílico que trazem como base uma pesquisa de cores, né, e de color block, que pode se transformar em 1000 coisas também. Isso aqui, novamente, foi o trabalho com transparências, estudando os vetores, mas aplicado em cenografia. Esse aqui foi um trabalho feito com recortes, né, de chapas de MDF, que fazia máscara de luz. E atrás a gente vai ter a referência do ambiente branco, onde as luzes vão colorir o ambiente branco e o grafismo vai ser revelado aqui na frente. Então, novamente, investigando grafismos, contrastes de cores, de luz, com outros materiais, né? Veja que o caminho é realmente amplo. Isso aqui é a cenografia pronta. Além de ter essa estrutura, esse painel todo, isso é bem grande. Isso aqui deve ter 15 metros, 14, 20 metros, talvez aqui, que é a boca de cena, por uns 6 metros de altura. No meio, a gente ainda tem a parte de projeção e LED nos conteúdos laterais. Olha as estruturas, como são feitas. Ó. Então, tudo isso aqui gerou imagem e transformou-se em estampa também. A cenografia também, ainda nesse contexto dos vazados, né, que a gente vai ter aqui os cortes a laser. Essa aqui também é uma cenografia que foi feita, que virou estamparia, virou aviamento em metal fundido e virou muita coisa. Geralmente, eu trabalho de uma área e a gente sai migrando para outras e sai aplicando realmente esse desenvolvimento. Essas cordas são cordas de garrafa PET, é uma corda reciclada. Veja o tamanho de uma pessoa e o tamanho desses elementos. Né? Então, são elementos imensos que geraram essa cenografia. Esse material foi feito no metal depois e virou aviamento também. Olha as texturas. Efeitos de luz como ambiência para o processo criativo e inspiração que transcende aí para o jeans. Porque o jeans não é só o produto jeans, né? É a atmosfera que ele está envolvido. São os materiais que você trouxe, por que você trouxe, por que esses materiais dialogam com aquela marca e com aquele ambiente. Novamente, nessa questão gráfica, né, como gerar camadas e texturas que se sobrepõem. Então, fizemos esses objetos que era utilizado como projeção. A gente tinha luz na frente dele e tinha sombras que eram criadas com esses objetos. Então, a gente tinha um jogo gráfico riquíssimo, que também gerou matrizes fantásticas, somente com listras e superposições. Isso aqui é um trabalho de grafite, foi feito para a Nat Roots, foi uma cenografia para eles, de um cenário que precisava ser suspendido rapidamente, foram feitas placas, né? Mas também pelo processo de aerógrafo, de grafite, só porque aqui a gente tem o efeito da luz que colore o preto e branco e funciona como matriz também para o contraste. Né? Isso aqui é um ambiente lá de produção, as cerâmicas saindo do forno. Essa coleção chama-se Porcionários, que a ideia é que ela porcione, ela guarde em si uma porção de uma emoção. Então, é bem subjetivo, mas é uma gota de uma emoção que vai nessas peças aqui. Então, a gente vai ter... Isso aqui começa a ter uma referência com jeans, e tudo isso aqui vai desaguar lá na frente no valor agregado da cerâmica que entra como aviamento na roupa, que é isso que a gente está caminhando para encontrar. Então, a qualidade dos esmaltes, a composição gráfica, né, o propósito dessas peças. Esse daqui, ele também teve um projeto que o jeans ele entrava aqui e fazia toda uma amarração nele. Isso aqui ó, é um espartilho. E aí tem o jeans aqui, eu não tenho a foto dessa peça pronta, mas inclusive foi para o Denim Meeting, nessa edição passada agora em São Paulo, e aí você vai ver ó, as texturas. Isso aqui são fagulhas de metal misturadas no esmalte, e quando ela entra no ponto de fusão, eles estouram e criam bolhas. Então, isso daí de perto é um efeito lindo, que é super rústico, né, e orgânico também. A linha indígena, que foi feita também.
São os xamânicos, esse aqui de trás, que tem gotas brancas de esmalte com base de chumbo, para depois, isso aqui tem uma queima, 2 queimas, são 3 queimas para poder chegar nessa peça, e ainda vai receber a 4ª queima, que é o ouro líquido aplicado sobre esses pingos brancos. Aí é o ouro realmente, não sei se está indo aqui agora. Acho que não está indo aqui, não. Pronto, agora chegou as misturas do jeans com a cerâmica como objeto mais conceitual. Isso aqui os painéis, que também geram texturas e que são suportes, os aviamentos já aplicados sobre o painel e que sai do painel e que vai para a moda. As texturas e as investigações dos esmaltes também, porque a cor na cerâmica, ela não é uma cor que você olha e já vê. Ela é o produto químico, então ela precisa do fogo para poder revelar a tonalidade. As texturas de rachado, as gorduras antes de aplicar o esmalte, né, os efeitos de reação com as bases alcalinas e as bases plúmbicas, texturas também, texturas metálicas, o grafismo colorido, que faz parte do meu trabalho. Esse aqui também é um trabalho tem limalha de metal, tem esmalte, tem vidro, tem um monte de coisa aqui. Isso aqui de perto é lindo, aqui a gente não consegue realmente ver o efeito dessa peça. Pronto, olha que textura linda. Como chegar numa textura dessa, né, se a gente não for por certos caminhos assim inusitados? Então, cabe a investigação dentro do ambiente que você escolher. No caso aqui, a cerâmica. E tudo isso ele é apresentado, né, no ponto de venda, junto do produto, com objetos de cerâmica, que é o que eu faço, é o jeans com a cerâmica, que é uma coisa muito forte. Então, veja que textura incrível isso aqui. Esses rachados aqui, eles são totalmente incidentais, você não sabe aonde ele vai rachar. Isso aqui é um detalhezinho de uma peça. A superfície maior, você sai extraindo texturas. Isso aqui pode ser transformado em filtros valiosos ou inspirações para materiais tecnológicos, né, que a gente possa propor para a indústria aí. Olha, novamente, o vidro. O vidro ele tem uma proposta de reação que ele craquela. A argila embaixo ela retrai, o vidro não retrai igual quando ele esfria, e aí você vai ter um craquelado natural, que aqui está um pouco desfocado. Não sei se vocês estão vendo bem daí, mas é muito bonito. Ele é uma coisa, parece uma joia. E faz parte também dos resultados finais. Aqui a gente já começa a ver argilas coloridas, prensadas, modeladas para criar matrizes também de botões. As texturas com gordura, os relevos. Painel feito já digitalmente, isso aqui é para uma aplicação na porcelana digital. Aqui já entra o desenho, já entra a fotografia, o acabamento de porcelana sublimática, né, porcelana com sublimação. Então, isso aqui é um banco de referências para essa investigação. Olha que maravilha, que textura forte, né? Esse aqui são os aviamentos, alguns aviamentos que começam a ser trabalhados e tem uma dureza especial que pode entrar na moda, pode ir para a máquina de lavar roupa e não quebra, pode cair no chão e não quebra. Então, um processo bem diferenciado. E eles são queimados dessa forma. É super artesanal, mas que agrega um toque diferente, né? Eles são queimados assim. Eles vão para o forno em arames de resistência, arame Cantal, numa temperatura elevada, e queimam sem tocar em canto nenhum, porque senão o esmalte cola e ele fica fixado ali. Pronto, algumas pesquisas já aplicadas na moda,
com relação à textura de tecido. Aqui a gente vai ter a cerâmica aplicada em cima do plástico luminoso, que são os plásticos flexíveis, que dão um efeito bem interessante de brilho molhado, que aqui também não dá para a gente perceber tão bem, mas é o conceito do núcleo e a célula, né? Aqui ele é aplicado às tramas, os macramês e os processos artesanais, soutache e aviamentos mais finos, que dão um balanço, dá efeito. A cerâmica com argolas de metal, fazendo a linha dos piercings e aviamentos mais clubber nessa linha. E aqui também a mistura com couro de boi envernizado, que é um processo que a gente utiliza muito lá, que tem um polo de couro também. E aí a gente vai começar a ver o que é esse denim art, que, na verdade, não é só essa peça, não é só isso, mas é muito mais o processo, que é isso que eu estou trazendo para vocês como ambiente de inspiração, né? De valor agregado para o processo. Essa peça aqui foi feita para o Sebrae, inclusive, de Recife, Pernambuco, né? Para uma comemoração. Foi uma peça bem interessante, com jeans, poliéster e fio de lurex. E a cerâmica esmaltada com óxido de cobre. Essas foram para Paris, para a Première Vision, para o Ano do Brasil na França, a convite da Santana Textiles. Foi um trabalho também bem interessante, bem conceitual, e que já começa a dialogar com os pictoplasmas, que é uma pesquisa que eu conheci em Berlim, na Academia do Pictoplasma, e que eles trabalham com esse limiar entre a moda e a arte. Então, para eles, o conceito é de criação de personagem. E são aqueles caracteres, que a gente chama de fashion caracteres também, da alta costura, que você olha e diz assim, mas isso aí ninguém usaria, né? O pessoal que não entende, olha, é mais ou menos aqueles objetos, aqueles elementos. É a pesquisa da roupa-objeto, da roupa-arte, né? Vai para outra dimensão de... Inclusive, o pessoal compra para ter como escultura, assim, é bem interessante. Tem mais alguma coisa aqui? Tá, tem hora que ele não vai, hein? Ó, essa daqui é a cerâmica com ouro líquido aplicado sobre ela para dialogar com o lurex, né, de ouro, a fibra de ouro que tinha no próprio tecido do jeans. Uma peça também bem diferenciada, bem elaborada, com 3 queimas para poder chegar nela, um processo de mulagem. Esse aqui é um tecido espatulado, que você pode lixar em casa. Você não precisaria nem mandar para a lavanderia, você sozinho já lixa ele, abre, revela a luminosidade. E aí agreguei aqui a cerâmica com base de cádmio, selênio, que são esmaltes nobres e que trazem essa tonalidade tão forte, com brilho, resistência incrível também. Porque o jeans ele já tem por si só a natureza de ser um produto mais resistente, né? Que precisa de aviamentos que dialoguem com esse formato. Isso aqui também foi uma experiência dentro do polo de confecção, lembrando que algumas dessas peças são feitas com resíduo de jeans e processos de sobra, né, para poder a gente fazer exatamente um aproveitamento e investigar esse laboratório. Essa aqui foi apresentada no Recife Fashion, com tecidos da Lita Mortari e jeans com amaciantes, jeans especial, jeans com serigrafia, a laser também, processos de descoloração. Foi uma coleção bem vistosa, assim, bem forte nessa época. Um samba sobre o infinito foi o título dessa coleção. Esse aqui foi apresentado no Guia Jeanswear, no Denim Meeting, São Paulo, que foi uma coleção também dos Pictodenim, porque dialoga com o pictoplasma, que são essas construções. Foi uma homenagem a Manuel Odócio, que é um ceramista lá da nossa região, e que ele pinta os bonecos bem folclóricos. E aí eu fiz as esculturas em jeans para dialogar com essa harmonização pintada à mão. São peças artesanais também, que têm volume e que é bem trabalhosinha. Ó, o jeans ele foi isolado em algumas áreas para ser colorido em outras áreas, por cima desse isolamento, porque ele precisava de uma descoloração para poder receber a cor sobre ele.
Então, isso aqui é um trabalho que depois você pode migrar com isso para detalhes em peças incríveis, né? A coisa pode se desdobrar nesse caminho. Esse aqui foi o trabalho de Manuel Eudócio, que é o ceramista da região, e que a gente tem a referência aí do color block tão forte para nossa inspiração hoje. Mais um pouquinho desse Pictodenim como textura. É esse daqui. Eu acho que ele não está indo aqui não, hein? Tem hora que ele vai, tem hora que ele não vai. Essa aqui foi um trabalho também feito para o Denim Meeting. A ideia era a trama e o urdume, né, como sendo a conexão desse cenário produtivo. Então, você tem tecelagem, você tem aviamento, você tem um confeccionista, você tem o atacadista, você tem o cliente. Então, esse grande meeting foi pensado como uma trama, com várias colorações e laboratórios criativos com jeans, que gerou uma coleção inteira de peças, bem conceituais também, bem fortes, que comunga com o conceito do pictoplasma, né? Já nessa linguagem mais artística do jeans. Ora, trabalhado com estruturas de relevo, de formas que vão mais do que os anos 80, aí, mas vai para um futurismo, talvez, né? E lança mão de outros materiais alternativos para poder dar vida a esse jeans. Novamente, uma leitura, né, do nosso sertão, do cangaço. A gente tem aqui uma leitura de lampião e dessa harmonia com o couro, a cerâmica como spikes, a trama como relevo, como textura aqui do pictoplasma. E aqui uma aplicação com um objeto mais comercial, que são as linhas de vestido, e saias e peças que a gente comercializa lá no ateliê, mas com a linguagem já migrando aqui. Ó. Isso aqui são cerâmicas, aqui também são cerâmicas menores esmaltadas, que elas são isoladas com relação à água, né? Não tem problema, você pode lavar, tem sabão, tudo, tem uma resistência incrível. A forma como essa peça foi feita, ela se desmonta como se fosse um balão. A gente gira ela e ela sai girando um balão. Isso aqui são aparas de tecido da indústria de confecção, resíduos, tudo resíduo de material. Inclusive, o objetivo era que fosse resíduo de várias tecelagens, para que a gente mostrasse como todas elas podem estar unidas dentro de um tema. Foi, inclusive, o tema do primeiro Denim Meeting. Deixa eu ver se ele chega mais um. E aí o processo artesanal, né, que vale a pena salientar que é literalmente uma trama manual. Todos esses tecidos são sobras de tecido, são cortados, refilados e depois vão ser tramados para poder criar a textura. O xadrez personalizado, que inclusive a gente viu hoje cedo, né, ele começa aqui a surgir de forma muito particular. São cores e uma cartela de cores que a gente escolhe, mais um ponto diferenciado. A gente vai marcando ele como a gente quer e chega numa textura visual que também sai desse processo artesanal em relevo e vai para o laser. Isso aqui já é a peça aplicada, mas aqui tem mais um. Eu não sei não, acho que eu estou direcionando para algum ponto que ele não está pegando direito. Ó, passa direto. Pronto, essa aqui também foi uma peça feita, um poncho, toda com cerâmica bordada, e traz essa coisa mais étnica, né, da estrutura geométrica aqui dela, e que é muito bonita, feita com PT, sobra de PT. E aí esse material foi feito em laser também. A referência, a textura, né, virou matriz para o laser. Eu acho que não é para cá, né? Para onde é que a gente aponta isso? É para aí, né? Mesmo assim, ele não está indo muito bem. Ó, e aqui virou bolsa, virou saia também, virou roupa. Mas você vê a matriz, ela sai de uma experiência artesanal. É do artesanal do 10% para o 30%, para depois, quem sabe, chegar. Novamente aqui, a experiência da pintura
que foi aquela primeiríssima lá, que depois entrou para o laser. Isso aqui para poder ajustar as queimas e as intensidades de descoloração no laser, eles são feitos vários testes aqui, ó, de acordo com os níveis do que a gente quer dentro dessa experiência de cores e de intensidade de cinzas. Eu gosto muito de trabalhar com branco e preto, porque ele se assemelha muito ao jeans. Depois o resultado final fica bem interessante. Novamente, a experiência do jeans agregando a cerâmica crua e os grafismos, as obras já impressas para personalizar bolso e partes internas de peças com valor agregado com individualidade. E aí a cerâmica ela vai agregando, vai entrando como texturização, né, como efeito, impacto visual, cerâmica com materiais alternativos. Aqui também é um plástico neon, é um material bem diferenciado, muito bonito esse aqui. Esse é um jeans, são pedaços de jeans feito como gotas, que aqui não dá para ver muito bem, todo contornado com aviamentos, e eles vão sendo modelados no corpo. Então, ele é uma mulagem que gera um produto também bem diferenciado dentro dessa experiência de jeans. Esse aqui é um outro laboratório criativo que abre espaço para que a gente comece a interferir nos resíduos enquanto ele está sendo gerado no momento de corte. Porque uma dificuldade é quando você pega sobras de tecido e depois fazer o quê? Cada um é um. Mas se você, dentro do mapa de corte da fábrica, você consegue identificar que ali tem um triângulo ou um espaço, você já faz uma parceria com a fábrica e já aproveita aquele fragmento cortando no enfeiste. Então, a gente consegue puxar esse material na hora certa e padronizar. Então, esse trabalho aqui ele é todo de triângulos, está sendo transformado em outros objetos agora, como superfície de parede, está sendo feito objeto de decoração, e, basicamente, o relevo ele fica com as pontas, fica bem interessante. Novamente, tem a ver com o meu universo de pesquisa lá, que são os cactos e a vegetação e essa realidade bem espinhosa, né? Só que de forma macia. A gente não vai ter a cerâmica também entra aqui como referência. Outras investigações com fitas e corantes, tingimentos que vão dando cor dentro do denim. Esse aqui já são outros tecidos que são feitos canelados, só como referência aqui de imagem. A Vogue já anunciando moda e arte em sinergia, como sendo um valor agregado, uma percepção, e destacando um pouco Pernambuco como uma moda que aquece a economia nacional. E aí a gente vai ter o trabalho dos ativistas da moda, que é esse coletivo e essa metodologia de imersão, que a gente convida as pessoas e em 10 encontros, 12, 15, dependendo do que puder, a gente desenvolve uma coleção com eles, coleção campanha, que é um processo que pode ser feito como sensibilizar grupos ou como laboratório criativo mesmo. Então, ó, novamente, resíduos de jeans que vão se transformando em outras peças, resíduos de produto e a investigação. Esse aqui, o laboratório com os ativistas da moda, começou em 2007, 2008, já com materiais que eram resíduos do próprio ambiente da indústria. Então, na primeira edição, a gente trabalhou com resíduo de papel de corte, resíduo de plástico, resíduo de copo, como um trabalho de sensibilização dentro da indústria, da importância do resíduo, da coleta seletiva, no polo de confecção. Foi um trabalho feito bem no começo, esse aqui, por isso que era bem mais distante do lado comercial. Garrafa PET, pneus, e isso foi uma foto premiada, essa aqui, internacional, toda com garrafa PET, né? O laboratório foi feito, investigado com garrafa PET, plástico de tecido, restos de plástico de embalagem, e é um laboratório riquíssimo, que vira estampa também. Esse aqui foi para a moda praia, para a lycra, também para elastano e tecidos com esse processo mais de aplicação elástica. Um pouquinho também das investigações aqui com papel. Isso aqui foi das primeiras coleções, ó, 2008, 2010, papel, garrafa PET, material de corte, papel de modelagem, plástico.
Esse aqui foi uma coleção chamada Eu Digital. Cada coleção dessa tem um tema, tá? Essas três, cada três é de uma coleção. E aí as placas de chip viraram joias, fio de telefone foi tramado. Lá a gente tem um polo de pesqueira, que elas são bordadeiras naturais, assim, são 6.000 mulheres que bordam. E aí a gente lançou o desafio e elas bordaram com fio. E começou a fazer uma série de peças bem conceituais, com fio tramado. Isso aqui é CD, porque o trabalho dos ativistas da moda, essa campanha desenvolvida, é de sensibilização mesmo. Depois ela começou a evoluir para produtos, porque aí entrou na questão de, vamos fazer então coisas que possam ser comercializadas, vamos fazer. Então a gente começou a mergulhar mais nesse tema, dentro do ambiente industrial, e aí foi desenvolvido coleções com propósito comercial, só que com restos também, tecidos. Esse aqui foi uma peça chamada A Peleja da Moda com a Arte na Terra do Jeans. Foi feita para o Festival do Jeans de Toritama, nesse período, e foi lançado lá, foi divulgado. Isso para um polo de confecção que é pujante e que não tem a cultura, né, de ver o seu lixo, olhar o seu lixo com poética, é uma coisa muito forte. É um mecanismo de sensibilização e de diálogo que pode ser estimulado em qualquer ambiente e que gera, criativamente, subsídio para você fazer um valor agregado, sem dúvida, para o que quiser. Dentro dessa experiência aqui, ó, novamente em renascença e em tecido, isso aqui é sarja tingida e outros materiais. Essa coleção foi uma homenagem a Pernambuco e a gente lançou um desafio que era coletar restos de tecido que era na cor da bandeira e os criadores iam mergulhar e desenvolver seu tema, suas modelagens e estruturar. E aí também gerou um resultado bem interessante. Esse aqui também faz parte dessas últimas coleções mais recentes, né? Foi 2016 já, que é A Cor da Moda, 2015. E aí a gente lançou esse tema de A Cor da Moda, no sentido de que cor é essa, vamos acordar para isso. E aí foi feito um laboratório também de investigação com resíduos de jeans e experiências que pudessem trazer texturas inovadoras. A coleção geralmente é feita por 20 peças, e aí a gente tem aqui 2, 3. O Ciclo Pernambucano é um projeto que é um guarda-chuva. Ele, na verdade, aproxima as pessoas para discutir bienalmente esse tema, moda, arte e sustentabilidade. Vocês vão receber, quem quiser pegar, tem uns cartazes que falam um pouquinho, que são esses cartazes aqui, que falam um pouquinho do projeto. Pernambuco Sustentável foi uma bienal que a gente fez e que questionava isso, né? Como é que a gente está se preparando para esse desenvolvimento de forma sustentável? O que é que a gente está fazendo quando a gente fala em desenvolvimento? Está indo na mão certa? O que é que a gente está falando? Inclusive, até conversei com o Walter hoje, quando se apresenta, por exemplo, a tecnologia, né? O plástico, a transparência. Transparente, ele é um plástico que a gente sabe que ele está top na pirâmide, ele é um poluente. Então, a minha pergunta foi, já que a gente está mergulhando pelo desejo da transparência, o que é que está sendo feito tecnologicamente? Tem alguma alternativa para essa transparência de menos impacto ambiental? E aí parece que ainda não tem. Então, tem que ver isso. O que é que a gente está... Desenvolvimento sustentável, né? Foi isso que a gente propôs nessa Bienal. E essa aqui foi uma outra Bienal chamada Moda Mundo Muda Modos, que tem pesquisas em jeans também. Aqui de lado tem o nome das coleções. Se vocês receberem esse aqui, também fala um pouquinho como birô de inspiração. Então, a gente tem aqui a coluna de moda, a coluna de arte, a coluna de sustentabilidade, e aqui alguns indicadores de inspiração. Por exemplo, homem e moda, homem e arte. Então, cada artista convidado criou um banco de referência visual nessa pesquisa. E, basicamente, o trabalho do ciclo, ou o trabalho dos ativistas, e o trabalho que eu tenho feito lá no Polo de Confecção de Pernambuco, é entrar dentro do ambiente produtivo com um olhar artístico, um olhar lúdico, né, um olhar esperançoso de que as pessoas se aproximem dos seus resíduos, ou deem soluções criativas para que ela possa dialogar com aquela realidade, de alguma forma, ou alterem seu processo de poluição, diminuindo suas etapas, se preocupando com essa
esse cenário que a gente está desenvolvendo, porque a gente fala de toneladas e toneladas e toneladas e toneladas. Então, está na hora da gente começar, pelo menos, se aproximar disso como criação. Então, o resíduo ele é uma base de referência e de pesquisa minha para gerar as matrizes e os conteúdos que agregam valor, no final, à produção, né? Lógico que tudo no ambiente dos 10% ainda, mas esse é o nosso papel, é gerar e cutucar um pouquinho a indústria e a tecnologia para que a gente possa fazer com que esses 10% se transformem e reverbere com valor agregado para esse ambiente. Desenvolvimento também de laboratórios dentro das comunidades, com resíduos do jeans e experimentos e investigações que trazem resultados surpreendentes. Tudo isso está catalogado, tudo isso tem uma pesquisa grande que foi feita nesse material e que a gente, em outra oportunidade, de repente, possa trazer para vocês já em produto, que foi o que eu estava sugerindo a Melina e falando para o pessoal, que poderia ser trazer, na próxima vez, uma exposição dessas peças, que a gente poderia ver isso, né, de perto. Ou até aproximar isso de outras tecnologias. Eu acho que o melhor lugar é aqui o Inspira Mais. Isso aqui é o ambiente onde eu trabalho, é o ateliê lá em Recife, é uma foto assim de um cantinho que a gente adora ficar, e tudo lá vira arte, tudo é estampa, tudo é matriz, tudo é inspiração, né? Deixa eu ver, é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Arte Plena é a nossa empresa, a nossa marca, e é um pouquinho disso para vocês, tá certo? Agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para trocar alguma ideia a mais. Não sei quanto tempo a gente tem. Como é que está isso? Esgotado. 2 minutos, elas que têm 2 minutos só. Se alguém quiser falar alguma coisa. Então, gente, fica a mensagem, né, de inspirem mais outros caminhos, outros territórios. A arte ela está aí, mas entre a arte e a moda a gente tem um ambiente fértil de investigação que vale a pena. Então, é no improvável que pode surgir o novo, a título de criação e de desejo, né, de aproximar coisas. Então, a cerâmica, a arte, o resíduo, o ar, as pessoas, os pictoplasmas, as cores, o artesanal, a cultura, tudo isso faz parte do nosso imaginário, faz parte desse repertório que a moda precisa para agregar valor, né? Muito interessante quando você conta uma história sobre um produto. Aqui a gente quase não falou sobre o produto, falou só sobre o processo, né? Mas quando você tem um produto final, e você tem uma tag, e você tem uma cenografia, você tem um filme, você tem pessoas que se sensibilizaram, tudo isso é o que vai ser proposto dentro dessa cultura do DNA Arte. Tá bom? Obrigado.